O XPMOL é o maior fundo de tijolo da Bolsa, tanto em quantidade de cotistas quanto em patrimônio líquido, e ele acaba de anunciar a sua 12ª emissão de cotas. Porém, a preços de hoje, essa emissão só tem chance de dar certo porque ela conta com uma engenharia financeira que a gente não vê em todas as operações. Quer entender melhor o que está por trás disso? Então vem comigo. Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai falar da 12ª emissão de cotas do XPMOLs, o XPML 11. Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho do fundo em si, do seu portfólio, das suas características, da equipe de gestão, distribuição de dividendos, as últimas operações que o fundo fez, porque sim, elas são necessárias para a gente entender, a partir delas, as características dessa 12ª emissão de cotas, o que ela tem diferente e qual é o impacto que isso tem para o fundo e para você, que é cotista ou que pretende ser cotista do fundo. Mas vamos começar entendendo primeiro, então, o que é o XPMOLs. Ele é um fundo imobiliário que estreou em bolsa em dezembro de 2017. Então, no finalzinho desse mês, ele está completando 7 anos de existência. Ele tem um portfólio multibilionário com um patrimônio líquido total de 6 bilhões e meio de reais, o que coloca ele como o terceiro maior fundo da bolsa e o maior de tijolo, independente do segmento, porque ele só perde para o KNCR e para o Canip, que são fundos de papel. Em quantidade de cotistas, ele é o segundo colocado geral. Só fica atrás do Maxi Renda, que também é de papel. Então ele é o fundo imobiliário de tijolo com maior número de investidores. Ele hoje tem participação em 23 shoppings, que totalizam mais de 820 mil metros quadrados de área bruta locável, num total de mais de 4.700 lojas. Se a gente considerasse só os percentuais de participação do fundo em cada shopping, ele teria uma área bruta locável própria de mais de 303 mil metros quadrados. Ele hoje tem participação em 4 regiões do país. 73% do patrimônio dele está alocado no Sudeste, 15% no Nordeste, 7% na região Norte e 4% no Sul. E como ele tem uma carteira bastante extensa de imóveis, ele tem uma boa diversificação, porque nenhum shopping tem uma participação no patrimônio total dele maior do que 12%. Mesmo que um shopping ou outro, em alguma situação, tenha uma queda de faturamento, tenha um problema, fique momentaneamente com algumas áreas interditadas por uma obra ou uma expansão, ou um problema na cidade, a tendência é que isso não vai perturbar o fundo como um todo. Nos últimos meses, ele vem distribuindo dividendos de 92 centavos por cota, o que dá um dividend yield de cerca de 0,95% em relação a preços de hoje. Olhando nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 10,97 por cota, o que dá um dividend yield de 11,31%. A principal pessoa responsável pela gestão do fundo desde a sua criação é o Pedro Carrais, que tem mais de 10 anos de experiência em empresas de shopping. Ele trabalhou na BR Malls desde o cargo de trainee até ser diretor de aquisições, fusões e novos negócios. E um fundo que ainda não tem 7 anos de existência e já fez 11 emissões de cotas, mostra que ele tem apetite por crescer e por adquirir participações em novos imóveis. Só nas últimas semanas, ele entrou numa operação onde ele comprou um portfólio da Simproptec, que era a antiga CCP, Cirela Commercial Properties, num total de 2 bilhões e 100 milhões de reais, que foi a maior operação individual de um fundo imobiliário na história da Bolsa. Agora, há pouquíssimo tempo, ele também anunciou a compra de 25% do shopping Jundiaí, em São Paulo. E foi a primeira operação do fundo com a Multiplan. Então, abre ali mais uma ponte de contato, mais um canal de negociação que pode, claro, gerar no futuro mais operações para o fundo. E o que mais importa para esse vídeo aqui é a recente operação do fundo com a Allos, onde o fundo está adquirindo participação em 3 imóveis. Ele está comprando 9,9% no Plaza Sul Shopping, aonde o fundo já tinha 25%, então ele chega aí a 34,9% de participação.
E ele também está trazendo 2 novos shoppings para o seu portfólio, ambos no Rio de Janeiro, porque ele está adquirindo 10% do Shopping Tijuca e 20% do Carioca Shopping, localizado na Vila da Penha. Essa operação tem um valor total de 393 milhões de reais, sendo 230 milhões de sinal e o restante pago daqui a 2 anos, em dezembro de 2026. A lógica por trás dessas operações é que elas melhoram os indicadores do fundo, porque tanto o Jundiaí Shopping quanto esses 3 da Allos têm médias de receita operacional líquida por metro quadrado muito maiores que a média hoje do fundo. Hoje, o chamado NOI por metro quadrado do fundo está em cerca de R$ 1.500. Já o do Shopping Jundiaí é perto de R$ 2.000. E esses 3 shoppings que o fundo adquire da Allos estão na casa de R$ 2.700, quase R$ 2.800 por metro quadrado. Então, quando eles forem incorporados ao fundo, a média dele tende a aumentar. E para isso, o fundo, então, chamou essa 12ª emissão de cotas, aonde o objetivo é captar 200 milhões de reais, que dependendo da procura, se vier uma procura maior do que o esperado, pode ser aumentada para até 300 milhões. O preço dessa emissão por cota é de R$ 117,14, que com os custos da emissão vai para R$ 118,08. Porém, aqui tem um problema. O fundo hoje negocia bastante abaixo do seu valor patrimonial. Hoje o fundo está cotado em bolsa a R$ 97,00, que é um desconto de quase 18% em relação ao valor patrimonial, que é da ordem de 117. Se o fundo fizesse uma emissão tradicional no valor patrimonial, não teria investidores interessados, porque afinal de contas é muito mais barato comprar em bolsa. E se o fundo resolvesse fazer uma emissão no valor de mercado, isso iria diluir o valor patrimonial das cotas que já existem. Então, como é que a XP resolveu esse problema? Fazendo uma estrutura um pouquinho diferente. É a própria Allos que vai subscrever esses valores e vai pagar a sua subscrição com os imóveis. Ou seja, dos 230 milhões, o fundo vai pagar 30 milhões em dinheiro que ele tem do caixa e 200 milhões ele vai entregar em cotas que ele criou para fazer essa emissão. E isso basicamente garante o sucesso da emissão. Por quê? Mesmo que o mercado não vá participar em peso dessa emissão, porque afinal de contas o preço não faz sentido, a própria Allos vai completar o que não for tomado pelo mercado. E qual seria então a vantagem para a Allos fazer isso, já que ela não vai receber muito dinheiro na mão? Ela vai receber as cotas do fundo e ela pode ir aos pouquinhos, conforme ela for necessitando, vendendo e fazendo dinheiro. De repente ela não precisa fazer 200 milhões em caixa agora. Ela pode ficar com cotas na mão e com essas cotas receber dividendos dos shoppings em si do fundo, não só dos 3, mas agora dos 23. E conforme lá na frente ela for precisando de mais capital, ela vai vendendo as cotas aos pouquinhos e fazendo apenas o dinheiro que ela precisa. Essa transação não é a mais comum do mercado. O mais tradicional, sim, é os investidores colocarem dinheiro, receberem suas cotas e o fundo, com o dinheiro, comprar e fazer o pagamento que precisa fazer. Mas é um tipo de operação que a gente vê, às vezes, aqui e ali. Por exemplo, no mercado de shoppings, o próprio VISC já fez uma operação dessa com a Ancar, que é uma outra administradora de shoppings. A gente já teve o caso de universidades do Rio Bravo, Renda Educacional. E conforme o nosso mercado de fundos imobiliários vai crescendo, os fundos vão ficando mais parrudos, mais robustos, esse tipo de operação começa a fazer mais sentido, porque os vendedores podem entregar os imóveis, receberem cotas de fundos pujantes, fundos robustos e fazendo a sua liquidez conforme vai sendo necessário. Como essa emissão é uma emissão que ela não é aberta para o público geral, ela é só para investidores qualificados, ela não dispõe, por exemplo, de documentos como o prospecto. Então, a gente não tem uma previsão formal da XP de quanto que vai ser a distribuição de dividendos depois dessa emissão. Porém, considerando que esses shoppings que entram com indicadores muito melhores que o fundo já tem hoje, a tendência é que os dividendos tenham uma melhora. Para quem quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo para o último relatório gerencial do fundo, onde a equipe de gestão fez um trabalho muito bom explicando as últimas operações, aquelas que foram pagas à vista, aquelas que não foram,
vendas que o fundo está fazendo, o que já foi pago, o que falta, que dá para a gente ter uma boa visão do que o fundo está fazendo, em que ele já está envolvido nesse momento. E agora eu quero saber de você. Você é cotista do fundo? Não é? Gosta desse tipo de operação? Não gosta? Tem alguma dúvida? Coloca aqui embaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele like. Isso ajuda muito a divulgar aqui o trabalho. Se você ainda não é inscrito no canal, ótima hora para se inscrever. A gente está sempre trazendo aqui novidades sobre o mercado de fundos imobiliários. Se você acha que mais alguém pode precisar entender melhor essa operação e conhecer melhor o fundo, não esqueça de compartilhar. E eu vou deixar mais 2 videozinhos aqui do lado, inclusive um onde eu explico melhor em detalhes de emissões de cotas que estão sendo integralizadas com imóveis. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.